O universo é tudo o que existe. Formado há cerca de 13,8 bilhões de anos, abriga bilhões de galáxias, vastas estruturas compostas por estrelas, gases, poeira e matéria escura. As leis da física que regem sua formação explicam desde a expansão do espaço-tempo até o surgimento da matéria visível. Entre essas galáxias está a Via Láctea, uma entre bilhões observáveis, onde orbita centenas de bilhões de estrelas, muitas com seus próprios sistemas planetários. Dentre esses planetas está aquele onde habitamos, a Terra. Ao longo do tempo, a ocupação e a organização do território terrestre pela espécie humana deram origem a sistemas políticos geográficos cada vez mais complexos. A superfície do planeta passou a ser fragmentada por fronteiras convencionadas, resultando na formação de continentes, países, estados e municípios. Tais divisões respondem a finalidades administrativas, jurídicas e econômicas, refletindo modos específicos de gestão do espaço e apropriação de recursos naturais. A cidade de São Paulo, localizada na região sudeste do Brasil, configura-se como uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. Trata-se de uma unidade espacial resultante da concentração permanente da população humana em um território delimitado, organizada por meio de infraestrutura física, política, econômica e social. No interior desse espaço urbano encontram-se os parques públicos, considerados subunidades funcionais e institucionais da cidade. Entre eles, destaca-se o Parque da Água Branca, concebido para a conservação de elementos naturais, a promoção do equilíbrio ambiental e o uso coletivo regulado por normas públicas. O Parque da Água Branca, oficialmente denominado Parque Fernando Costa, foi inaugurado em 2 de junho de 1929, no contexto da modernização agropecuária do estado de São Paulo, idealizado pela Secretaria da Agricultura. O espaço foi concebido como um centro de apoio à formação técnica e à divulgação das atividades rurais, com ênfase na pecuária leiteira. Sua estrutura foi pensada para promover exposições agropecuárias, cursos, oficinas e eventos educativos voltados à aproximação entre o meio urbano e o conhecimento rural. Com a arquitetura inspirada nas antigas fazendas paulistas, o parque abriga até hoje edificações históricas, estábulos, viveiros, aquários e área com animais, mantendo sua vocação original de integração entre natureza, educação e sociedade. A gente está vivendo um momento crítico lá no parque agora. Ele foi licitado no meio da pandemia, audiência pública com todo mundo, audiência pública online, né? Contrato assinado em 22 de abril de 2022, e porque já se temia o que estaria por vir, conseguiu-se montar o plano diretor desse parque em 2021, que é um documento riquíssimo, que tem detalhado toda a história dele, tudo que ele tem de fauna, de flora, o que é tombado. Porque, na verdade, o Parque da Água Branca, ele é único e muito diferente de todos os outros que a gente tem na cidade, né? É um parque urbano? É. Mas ele, embora esteja numa área pequena, ele é de uma riqueza, é uma pérola dessa cidade. Primeiro que ele faz parte de toda a história da questão agronômica, né? A formação dele vem desde do século XIX, no início da República, quando em 1890 é criado o serviço agronômico, aí tem-se a necessidade de uma área na cidade, né, para fazer leilão de animais e receber produção agrícola para a cidade. E aí em 1929 é criado o parque. E aí, todos aqueles edifícios, eles eram ocupados por aparelhos públicos, né? Tinha Instituto da Pesca, DIEESE, o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo ficava lá dentro, e aí fazia parcerias para cursos gratuitos com o SESC, em vários daqueles edifícios, e tinha o Museu Geológico do Estado de São Paulo, que ficava lá dentro. O que aconteceu? Já preparando para a licitação, o parque é desmontado por inteiro. Então, tudo que eu falei foi retirado de lá, exceto o aquário, que está fechado à visitação do público já há quase 4 anos, pouquíssimos cavalos da ecoterapia e o baile da terceira idade.
Fora isso, tudo foi desmontado. E aí, Nassif, você imagina, quando você concessiona, né, um contrato de concessão pública de 20, 30 anos, nesse caso é de 30 anos, quando é para a prestação de um serviço que é tarifado, de alguma maneira, a própria prestação de serviço vai remunerar aquela concessão, né? Agora, no caso dos parques públicos, de onde que elas vão tirar retorno para aquele contrato? O que a gente está vendo na prática? O Parque da Água Branca, ele virou a concessionária, que é a reserva Novos Parques, ela acabou virando uma grande agência imobiliária para alocação de imóveis e espaço para eventos. Se, ao menos, isso tivesse respeitando o plano diretor, todas as normas ambientais do Estado de São Paulo, lá dentro tem uma área de preservação permanente, com nascentes e olhos d'água, né? Aí uma legislação federal. Aí, quando você olha o tombamento, Nassif, o parque não é só tombado nas suas edificações, né? Na questão de arquitetura e urbanismo. Ele é tombado como um bem cultural, histórico, tecnológico e paisagístico. Então, aí quando a gente vê que tem duas áreas grandes de baía de cavalo lá, né? A última ocupação era justamente os cavalos da ecoterapia e os da PM. Uma parte, né, da cavalaria da PM, não era toda. Antes, já na entrega para a concessionária, a PM já sai de lá. Aí, uma área enorme dessas baias, que fica ao lado do galpão onde era a feira de orgânicos, que isso é uma outra coisa que eu preciso te contar também, eles simplesmente fecham aquilo com portões de alumínio, como se fosse de bar, sabe? Sendo que as portas das baias são de madeira, né? Sim. E aí, no pátio interno, eles fazem a construção de uma churrascaria. Eles alugam aquele espaço para uma empresa chamada Fazenda Churrascada. Sem autorização do Compresp, sem autorização do Condefat, poder concedente, pelo que a gente está vendo, até onde, né, tudo que veio ao nosso conhecimento até agora, não fiscalizou. E aí, a gente toma conhecimento pelo G1, por conta até de denúncias de moradores, de que na reunião do Compresp, o Compresp realmente não tinha autorizado. E aí, no dia 1º de maio, eu entro nessa área porque a porta estava aberta. E veio um monte de gente atrás de mim, que eu não podia entrar. Inclusive, um veio me dizer que aquilo era uma área particular e eu não podia entrar. Falei, olha, área pública, eu sou do conselho, eu quero ver o que está acontecendo aqui. E aí eu filmo. Eu me deparo com piso diferente, montagem de 2 bares, construção de vasos de concreto enormes, instalação de um palco de madeira. E aí, quando eu vou dando a volta, eu faço é um círculo, é um quadrado, né? Eu vou dando a volta nos bares. Eu entro em umas baias, já tem banheiro construído, sabe? Com vaso sanitário instalado. Sem autorização, veja bem, porque o Compresp não tinha autorizado, né? O Departamento de Patrimônio Histórico não tinha autorizado. E essa feira de orgânicos que está lá há 35 anos, que ficava num galpão ao lado dessa área, e lá tinha um café da manhã, que era muito agradável, né? Com mesinhas fora e tal. E a gente tinha também os animais soltos, que a concessionária prendeu. Quando a concessionária prendeu, ela usou como pretexto a gripe aviária. Né? Só que as resoluções do Ministério da Agricultura, da MAPA, sobre a gripe aviária, você lia o texto, mas se você não fosse um técnico, né, você sabe interpretar texto, né, Nassif? Tava claro que tava falando de aglomerações, de grandes produções, de granja, ou de frango para exportação, né, porque senão vai ter algum bloqueio de algum país para não receber proteína animal nossa. Essas brigas, né, essas guerras comerciais que a gente conhece, que não era o caso das mais de 2.000 aves soltas no Parque da Água Branca. Mas que coisa, essa questão da urbanização da cidade e da cidade como bem público foi militar. Você pega todo aquele período do Haddad de colocar as ruas a serviço da Paulista, essa urbanização, as ciclovias. E hoje você tem. É uma loucura. O Regina tem condições de reverter? Como é que estão as. Olha, a gente hoje recebeu lá um grupo de deputados estaduais. Quem ajudou a organizar foi o deputado Maurici. Eles estão se movimentando. O Nabil Bonduque já tinha ido também, né? O Janazzi, enfim, todos esses deputados que lutam pela preservação do patrimônio, pelas questões ambientais, que estão preocupados com isso, eles estão se mobilizando. Então, do lado deles, a gente sabe que eles estão se movimentando. Nós, do Conselho, agora nós conseguimos também alguns apoios que a gente não tinha, né? E que com isso a gente vai se mobilizar também numa frente mais concreta, vamos dizer assim, né? Porque em reunião de Conselho, nós votamos por unanimidade para a soltura dessas aves. Faz um ano, praticamente. Nós somos ignorados, né? É assim que funciona. Eles nos apresentaram essa fazenda churrascada como sendo um evento. E foi assim que eles pediram autorização, para um evento, e não para a instalação de um restaurante, que é o que é na prática. A churrascaria dentro do Parque da Água Branca será paralisada. Essa churrascaria dentro do Parque da Água Branca, que fica na Zona Oeste. A construção da churrascaria não foi devidamente autorizada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo. O Parque da Água Branca é um patrimônio público tombado. Um parque da Zona Oeste do Parque da Água Branca, a concessionária que administra o parque quer doar. São aves de perder de vista. Cerca de 2.600, entre galinhas, gansos, patos e pavões. A criançada adora. Eu gosto de ouvir os sons dos animais. E você tem algum preferido aí? O pavão. Por quê? Eu gosto da pluma dele, quando ele abre aqui. Você tá acostumada aqui na cidade ver esse monte de bichinho assim? Não, com certeza não.
As aves costumavam ficar soltas pelo Parque da Água Branca, localizado na zona oeste de São Paulo. Mas desde janeiro do ano passado, por determinação do Ministério da Agricultura, por conta de casos de gripe aviária, foram recolhidas e passaram a viver nesta área. Frequentadores reclamam. A concessionária Reserva Parques, que administra o local, quer doar parte das aves a uma ONG. A concessão, ela tinha a obrigação de manter a característica do parque. Sou da opinião que eles têm que ficar soltos. Se tem muito, pode... Se for o manejo sustentável, doar uma parte, ok, mas mantê-los soltos no parque. Polêmica no Parque Água Branca, na região oeste de São Paulo. 2.600 aves estão confinadas. A concessionária que administra o local pretende doar metade delas a uma ONG. Já conselheiros do parque pediram ao Ministério Público do Estado a suspensão da doação e a soltura no parque. A Reserva Parques, que administra o local, decidiu reunir as aves em 2 áreas que juntas somam 2.500 metros quadrados. O grupo também argumenta que o manejo das espécies não está sendo feito de maneira correta. Os conselheiros, inclusive, chegaram a acionar o Ministério Público na última semana contra a medida. A promotoria, por sua vez, diz que já notificou a concessionária e que segue acompanhando o manejo dos animais. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente diz ter feito o mesmo. A gente está vivendo um momento crítico lá no parque agora. Ele foi licitado no meio da pandemia, audiência pública, com todo mundo, audiência pública online, né? Contrato assinado em 22 de abril de 2022, e porque já se temia o que estaria por vir, conseguiu-se montar o plano diretor desse parque em 2021, que é um documento riquíssimo, que tem detalhado toda a história dele, tudo que ele tem de fauna, de flora, o que é tombado. Porque, na verdade, o Parque da Água Branca, ele é único e muito diferente de todos os outros que a gente tem na cidade, né? É um parque urbano? É. Mas ele, embora esteja numa área pequena, ele é de uma riqueza, é uma pérola dessa cidade. Primeiro que ele faz parte de toda a história da questão agronômica, né? A formação dele vem desde do século XIX, no início da República, quando em 1890 é criado o serviço agronômico, aí tem-se a necessidade de uma área na cidade, né, para fazer leilão de animais e receber produção agrícola para a cidade. E aí em 1929 é criado o parque. E aí todos aqueles edifícios, eles eram ocupados por aparelhos públicos, né? Tinha Instituto da Pesca, DIEESE, o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo ficava lá dentro, e aí fazia parcerias para cursos gratuitos com o SESC, em vários daqueles edifícios, e tinha o Museu Geológico do Estado de São Paulo, que ficava lá dentro. O que aconteceu? Já preparando para a licitação, o parque é desmontado por inteiro. Então, tudo que eu falei foi retirado de lá, exceto o aquário, que está fechado à visitação do público já há, acho que, quase 4 anos, pouquíssimos cavalos da ecoterapia e o baile da terceira idade. Fora isso, tudo foi desmontado. E aí, Nassif, você imagina, quando você concessiona, né, um contrato de concessão pública de 20, 30 anos, nesse caso é de 30 anos, quando é para a prestação de um serviço que é tarifado, de alguma maneira, a própria prestação de serviço vai remunerar aquela concessão, né? Agora, no caso dos parques públicos, de onde que elas vão tirar retorno para aquele contrato? O que a gente está vendo na prática? O Parque da Água Branca, ele virou a concessionária, que é a Reserva Novos Parques, ela acabou virando uma grande agência imobiliária para alocação de imóveis e espaço para eventos. Se, ao menos, isso tivesse respeitando o plano diretor, todas as normas ambientais do Estado de São Paulo, lá dentro tem uma área de preservação permanente, com nascentes e olhos d'água, né? Aí uma legislação federal. Aí, quando você olha o tombamento, Nassif, o parque não é só tombado nas suas edificações, né, na questão de arquitetura e urbanismo. Ele é tombado como um bem cultural, histórico, tecnológico e paisagístico. Então, aí quando a gente vê que tem 2 áreas grandes de baixo de cavalo lá, né? A última ocupação era justamente os cavalos da ecoterapia e os da PM. Uma parte, né, da cavalaria da PM, não era toda. Antes, já na entrega para a concessionária, a PM já sai de lá. Aí, uma área enorme dessas baias, que fica ao lado do galpão onde era a feira de orgânicos, que isso é uma outra coisa que eu preciso te contar também, eles simplesmente fecham aquilo com portões de alumínio, como se fosse de bar, sabe? Sendo que as portas das baias são de madeira, né? Sim. E aí, no pátio interno, eles fazem a construção de uma churrascaria. Eles alugam aquele espaço para uma empresa chamada Fazenda Churrascada. Sem autorização do Compresp, sem autorização do Condefat, poder concedente, pelo que a gente está vendo, até onde, né, tudo que veio ao nosso conhecimento até agora, não fiscalizou. E aí, a gente toma conhecimento pelo G1, por conta até de denúncias de moradores, de que na reunião do Compresp, o Compresp realmente não tinha autorizado. E aí, no dia 1º de maio, eu entro nessa área porque a porta estava aberta. E veio um monte de gente atrás de mim, que eu não podia entrar. Inclusive, um veio me dizer que aquilo era uma área particular e eu não podia entrar. Falei, olha, área pública, eu sou do conselho, eu quero ver o que está acontecendo aqui. E aí eu filmo. Eu me deparo com piso diferente, montagem de 2 bares,
construção de vasos de concreto enormes, instalação de um palco de madeira. E aí, quando eu vou dando a volta, eu faço esse, é um círculo, é um quadrado, né? Eu vou dando a volta nos bares, eu entro em umas baias, já tem banheiro construído, sabe? Com vaso sanitário instalado. Sem autorização, veja bem, porque o complexo não tinha autorizado, né? Departamento de Patrimônio Histórico não tinha autorizado. E essa feira de orgânicos que está lá há 35 anos, que ficava num galpão ao lado dessa área, e lá tinha um café da manhã, que era muito agradável, né? Com mesinhas fora e tal. E a gente tinha também os animais soltos, que a concessionária prendeu. Quando a concessionária prendeu, ela usou como pretexto a gripe aviária. Né? Só que as resoluções do Ministério da Agricultura, da MAPA, sobre a gripe aviária, você lia o texto, mas se você não fosse um técnico, né, você sabe interpretar texto, né, Nassif? Tava claro que tava falando de aglomerações, de grandes produções, de granja, ou de frango para exportação, né, porque senão vai ter algum bloqueio de algum país para não receber proteína animal nossa. Essas brigas, né, essas guerras comerciais que a gente conhece, que não era o caso das mais de 2.000 aves soltas no Parque da Água Branca. Mas que coisa, essa questão da urbanização da cidade e da cidade como bem público foi pro vinagre. Você pega todo aquele período do Haddad de colocar as ruas a serviço da Paulista, essa urbanização, as ciclovias. E hoje você tem. É uma loucura. O Regina tem condições de reverter? Como é que estão as. Olha, a gente hoje recebeu lá um grupo de deputados estaduais. Quem ajudou a organizar foi o deputado Maurici. Eles estão se movimentando. O Nabil Bonduque já tinha ido também, né? O Janazzi, enfim, todos esses deputados que lutam pela preservação do patrimônio, pelas questões ambientais, que estão preocupados com isso, eles estão se mobilizando. Então, do lado deles, a gente sabe que eles estão se movimentando. Nós, do Conselho, agora nós conseguimos também alguns apoios que a gente não tinha, né? E que com isso a gente vai se mobilizar também numa frente mais concreta, vamos dizer assim, né? Porque em reunião de Conselho, nós votamos por unanimidade para a soltura dessas aves. Faz um ano, praticamente. Nós somos ignorados, né? É assim que funciona. Eles nos apresentaram essa fazenda churrascada como sendo um evento. E foi assim que eles pediram autorização, para um evento, e não para a instalação de um restaurante, que é o que é na prática. São baias de cavalos. E aí tá vendo um desvio absurdo de finalidade. Veja, a obra tá tudo calada. Isso aqui é área de vegetação. Olha o que eles estão fazendo. Na área de vegetação, eles estão colocando tijolos, né? Uma área que é permeável. Cadê o estudo de impacto ambiental para fazer isso aqui? Não há. Né? A Secretaria de Meio Ambiente, que virou Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura, Logística, Obras e que tais, né? Olha aqui. O nível de interferência, de impacto ambiental e de impacto ao patrimônio histórico é bárbaro. É brutal. Olha aqui. As baias. Olha o que virou a área das baias. Vamos lá. A área das baias está sendo toda descaracterizada, pintada de branco, né? Vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, olha, isso aqui é a baia. Baia de cavalo e gado. O que está virando? Está virando. É uma obra que não foi autorizada pelo DPH, não é? Aqui virou uma marcenaria, como vocês podem ver. E aqui, a obra não... eu tropecei, mas tá tudo bem. E aqui, olha só que beleza. A fazenda churrascada, aqui o restaurante, olha só. Totalmente descaracterizada, a área tombada do patrimônio histórico. Já com a geladeira, já com o bar. E aqui, só que foi autorizado, veja bem. Um palco, tudo bem? Olha, sinceramente, eu queria saber o que estão fazendo Poder Concedente, Arcesp, Compresp, Condefat, Ministério Público do Estado de São Paulo, da área ambiental e do patrimônio histórico. E é isso aqui que está sendo feito na área das baias. Veja bem, a baia vai virar um banheiro, né? Outro banheiro, que claro, né? Olha que beleza. É isso.